Vou me aposentar e apenas ele pode assumir as rédeas. Chris Bumstead olhou direto para a câmera e disse que provavelmente se aposentaria antes de Sam Sulek assumir as rédeas no MR Olympia. E aquilo não era uma brincadeira. Era uma pista. Acho que muitas pessoas pensam que ele pode realmente vencer, que pode estar entre os 3 primeiros, que talvez esteja entre os 5 primeiros. Ele não vai estar no primeiro chamado. Porque por trás do hype, há um requisito específico que Sam ainda não atendeu. Vamos aos detalhes. O momento em que Sabu abordou Sam Sulek e o que ele realmente quis dizer. Há uma razão muito específica pela qual quando alguém como Chris Bumstead fala, até casualmente, as pessoas no fisiculturismo param e escutam. Não é apenas porque ele é um campeão do MR Olympia várias vezes. É porque ele representa o padrão. Ele é literalmente o benchmark contra o qual todos os outros são medidos na divisão de física clássico. Então, quando seu nome é associado a alguém como Sam Sulek, isso muda imediatamente o peso da conversa porque agora não é mais apenas fãs promovendo uma estrela em ascensão. É o topo do esporte reconhecendo a presença dessa estrela. E esse momento realmente aconteceu de uma forma que pareceu quase casual demais para o quão importante realmente era. Este cara que todo mundo está tentando copiar agora. Este Sam Seng, você o conhece. À primeira vista, parece uma observação simples, apenas reconhecimento. Apenas outro grande nome mencionando alguém que está em tendência. Mas a forma como é dito, e mais importante, o que vem depois começa a revelar algo mais profundo que a maioria das pessoas completamente ignorou na primeira vez que viu, ou sim. Todo mundo tenta o dominando o mundo. Essa linha ali confirma o que todos já sentem, mas não articularam completamente. Sam não é apenas popular, ele é influente. Ele está moldando comportamentos. As pessoas estão copiando como ele fala, como ele filma, como ele treina, até como ele se apresenta online. Esse tipo de impacto não acontece por acaso. E definitivamente não acontece lentamente. Acontece quando alguém toca em algo real, algo que ressoa além do nicho do fisiculturismo. Mas então o tom muda, não agressivamente, não negativamente, apenas ligeiramente, o suficiente para mudar como a declaração inteira se sente. O youtuber inscrito está sentado em seu carro agora e clipando o microfone em sua cabeça. Essa parte parece uma piada aí na superfície. É leve, é brincalhão, é algo que você poderia facilmente rir e ignorar. Mas enterrado dentro desse humor há uma distinção muito clara sendo feita. E é uma que se torna extremamente importante quando você começa a olhar a posição de Sam no esporte mais seriamente. Porque o que Sabu está apontando sem dizer diretamente é que a influência de Sam está enraizada em conteúdo, não em competição. Ele está liderando o movimento online, mas o Olympia não é decidido online. E é onde a desconexão começa. O clipe continua, e é aqui que a maioria das pessoas completamente perde o que está sendo dito, porque as palavras em si parecem apoiadores, até encorajadores. É kind of nice to see. Você sabe, é uma mudança. Eu gosto deste cara. Esse é respeito genuíno. Não há questão sobre isso.
E isso importa porque mostra que até no topo, as pessoas reconhecem o valor do que Sam está trazendo para a indústria. Mas então vem a linha que muda tudo. E é dita tão casualmente que a maioria das pessoas nem registra o que implica. Vou me aposentar e apenas ele pode assumir as rédeas. Na superfície, isso parece o elogio final. Parece que Boom está passando a tocha, como se estivesse dizendo que Sam é o próximo na fila, como se o futuro do fisiculturismo já estivesse decidido. E é exatamente como muitas pessoas interpretaram. Mas se você desacelera e realmente pensa sobre o que está sendo dito, o contexto muda completamente. Sam não disse que Sam está pronto para vencê-lo. Ele não disse que Sam poderia competir com ele agora. Ele não disse que Sam pertence ao palco do Olympia ainda. Ele disse em tom de brincadeira que ele poderia assumir as rédeas quando se aposentasse. E esse detalhe muda tudo porque coloca Sam no futuro, não no presente. Reconhece seu potencial sem confirmar sua prontidão. Respeita seu impacto sem validar seu posicionamento atual entre competidores de elite. E essa é a nuance que é perdida quando clipes como esse se tornam virais porque as pessoas ouvem o que querem ouvir. Eles ouvem o próximo, mas ignoram a linha do tempo anexada a isso. Porque no fisiculturismo, o timing não é um detalhe pequeno. Você sabe, é o jogo inteiro. E uma vez que você entende isso, o resto da conversa começa a fazer muito mais sentido porque agora você não está apenas vendo Sam através da lente do hype. Você está vendo ele através da lente da progressão. E progressão, especialmente neste nível, não acontece da noite para o dia. Não importa quão rápido alguém suba. É por isso que quando você compara o que Boom disse com o que outras vozes experientes estão dizendo, você começa a ver um padrão se formando. O incrível de Sam é melhor do que o incrível de algumas das melhores outras pessoas do mundo. Essa pergunta reformula tudo porque força você a se afastar da admiração isolada e para a comparação direta. Não é sobre como Sam fica bem em si mesmo. É sobre como ele se compara com pessoas que já atingiram um nível que ele ainda está trabalhando para alcançar. E é aí que a lacuna se torna visível. Porque o que Sam tem agora é algo incrivelmente poderoso. Mas é também algo muito específico. Ele tem momento. Ele tem atenção. Ele tem um físico que parece chocante na câmera e uma personalidade que faz as pessoas sentirem que estão parte da jornada. Mas nenhuma dessas coisas se traduz automaticamente em dominância competitiva, especialmente não no nível do Olympia, onde cada competidor já passou por anos de refinamento para eliminar fraquezas que a maioria dos espectadores nem notaria. E isso traz de volta a declaração de Boom porque quando você olha para isso novamente com tudo isso em mente, deixa de parecer um elogio casual e começa a parecer uma observação muito precisa. Sam é importante. Sam é influente. Sam é o futuro. Mas Sam ainda não está lá. E isso não é uma crítica. É uma linha do tempo. Porque se algo, o fato de que alguém como Boom nem está mencionando ele, até em uma conversa casual, é um sinal de que Sam já está no radar de uma forma que a maioria dos atletas leva anos para alcançar. Ele não está sendo ignorado. Ele não está sendo rejeitado. Ele está sendo reconhecido. E em um esporte como o fisiculturismo, esse tipo de reconhecimento do topo importa mais do que qualquer clipe viral jamais poderia. Mas reconhecimento não é o mesmo que validação. E é de onde vem o desentendimento. Porque as pessoas veem reconhecimento e assumem que significa prontidão. Quando na realidade, muitas vezes significa apenas potencial. E potencial, não importa quão óbvio seja, ainda precisa ser desenvolvido, refinado e provado sob as condições exatas que definem o esporte. Esse processo leva tempo, leva erros. Leva ajustes que você nem sempre acerta na primeira vez. E mais importante, leva a ficar em palcos onde a comparação se torna real, não hipotética. Que é exatamente porque a conversa em torno de Sam se sente tão dividida agora, porque ele existe em dois espaços diferentes ao mesmo tempo. Em um espaço, ele parece alguém que poderia dominar o futuro do fisiculturismo. No outro, ele parece alguém que ainda está construindo em direção ao nível necessário para competir com o melhor do mundo. E ambas essas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Essa é a parte com a qual as pessoas lutam para lidar porque requer paciência. E paciência não é viral online. Não é viral. Não cria excitação da mesma forma que previsões ousadas fazem. Mas no fisiculturismo, a paciência não é opcional. É construída na estrutura do esporte. E se você olhar para as palavras de Boom cuidadosamente sem o ruído de interpretação em torno delas, é exatamente para o que ele está apontando. Não dúvida, não desprezo, apenas distância. A distância entre onde Sam está agora e onde ele é eventualmente capaz de estar. A internet o tornou um monstro. O Olympia pode humilhá-lo. Se a primeira parte foi sobre a lacuna entre hype e realidade, então aqui é onde essa lacuna começa a se alaga em algo muito mais difícil de ignorar. Porque uma vez que você ultrapassa conversas superficiais sobre condicionamento, forma e timing de prep, você começa a encontrar algo que não é discutido abertamente, embora todos no topo sejam completamente conscientes disso. E essa é a diferença entre ser construído para a internet e ser construído para o palco. Porque Sam Sulek, queiram ou não as pessoas admitirem, é um dos físicos de internet mais perfeitamente engenhados que vimos há muito tempo. Tudo sobre a forma como ele se apresenta é traduzido extremamente bem através de uma tela. A iluminação, os ângulos, a crudeza de seu conteúdo. Até a forma como ele reage ao seu próprio físico. Tudo isso cria um tipo muito específico de conexão com a audiência que vai muito além apenas do fisiculturismo. Você não está apenas vendo um físico. Você está vendo um processo se desdobrando em tempo real. E esse processo faz cada maioria parecer mais pessoal, mais conquistada e finalmente mais impressionante. E é exatamente por isso que sua ascensão se sentiu tão imparável. Essa comparação sozinha diz tudo sobre como as pessoas o percebem. Não apenas como competidor, mas como movimento, alguém que representa algo maior que troféus ou colocações. E na maioria das indústrias, esse tipo de influência é uma vantagem. Abre portas. Constrói momento. Cria oportunidades que outros não têm. Mas fisiculturismo é um dos poucos espaços onde influência não sobe ao palco com você. Quando você está de pé sob essas luzes, nada disso importa. Sem inscritos, sem clipes virais, sem base de fãs cult, apenas seu físico ao lado de alguém mais. E é onde as coisas começam a mudar de uma forma que se sente quase injusta para as pessoas que só conhecem Sam através de seu conteúdo. Porque o que parece dominante na câmera nem sempre se sustenta da mesma forma em comparação direta. Na verdade, às vezes faz o oposto. Destaca diferenças que nunca foram óbvias antes. Porque em si, Sam parece completo. Próximo aos competidores de elite, a conversa muda de como ele é grande definido para como ele se compara estruturalmente. E esse é um padrão completamente diferente. Ele se vê incrível. Ele vai ser incrível. Mas o incrível de Sam é melhor do que o incrível de algumas das melhores outras pessoas do mundo. Essa pergunta ali é todo o argumento condensado em uma linha porque a força você parar de pensar em Sam em isolamento e começar a pensar em Lu em contexto. Não é suficiente para ele parecer incrível. Ele tem que parecer melhor do que pessoas que já estão no pico absoluto do esporte. Pessoas que passaram anos refinando cada detalhe de seu físico especificamente para esse momento. E quando você começa a comparar nesse nível, as margens se tornam brutalmente pequenas. Estamos falando sobre pequenas diferenças no tamanho da cintura, variações minúsculas em inserções musculares, desequilíbrios sutis em proporção que a maioria das pessoas nem notaria a menos que fossem treinadas para procurar. Mas esses são os detalhes exatos que determinam colocações no Olympia. E esses são os detalhes que levam anos para aperfeiçoar. É por isso que mesmo quando as pessoas reconhecem como Sam fica bem, elas ainda hesitam em colocar no topo. Sam Sulek nem está no mesmo universo de desenvolvimento que Raoni Dino. Agora, aquilo não é um insulto. Embora só e duro na superfície, é uma comparação. E mais importante, é uma verificação da realidade.
Ramondino não é apenas outro competidor. Ele representa o nível de refinamento que define o nível superior do fisiculturismo. O tipo de físico que foi esculpido ao longo do tempo com um objetivo muito específico em mente. E quando alguém diz que Sam ainda não está nesse mesmo universo, o que eles estão realmente dizendo é que ele não teve tempo para alcançar esse nível de detalhe, não que nunca será. Mas a internet não processa nuances muito bem. Então, em vez de ouvir ainda não, as pessoas ouvem não é bom o suficiente. E é aí que a tensão começa a se construir, porque agora você tem duas narrativas completamente diferentes se formando ao mesmo tempo. Uma impulsionada pelo hype, a outra pela experiência. E quando essas duas colidem, cria um tipo de confusão que é difícil de resolver a menos que você entenda completamente ambos os lados. Porque de fora, realmente parece que Sam deveria ser capaz de competir nesse nível já. Ele é jovem, é massivo, é definido e claramente está fazendo o trabalho. No papel, todas as caixas estão marcadas. Mas fisiculturismo não é um esporte de checklist. É um esporte de refinamento, e o refinamento leva tempo. O que nos traz a outro ponto que continua sendo ignorado, e é como rápido Sam subiu comparado a quanto tempo normalmente leva para alcançar o nível do Olímpia. A maioria dos competidores passa anos, às vezes décadas, construindo em direção ao palco, melhorando gradualmente, corrigindo lentamente fraquezas, aprendendo como seu corpo responde a diferentes estratégias de prep e, mais importante, aprendendo como pico perfeito quando realmente importa. Sam, por outro lado, está comprimindo todo esse processo em uma linha do tempo muito mais curta. E embora isso torne sua jornada mais emocionante de assistir, também significa que ele está encontrando desafios que a maioria dos competidores já resolveu quando chega lá. E isso se torna muito óbvio quando você vê como as previsões ao seu redor são enquadradas. Essa declaração sozinha destaca a desconexão entre expectativa e realidade de uma forma que é quase impossível de ignorar. De um lado, você tem pessoas genuinamente acreditando que ele pode vencer ou no mínimo colocar entre os 3 primeiros. Do outro lado, você tem vozes experientes dizendo que ele pode nem estar no primeiro grupo de competidores chamados ao palco. E se você não entende como o julgamento de fisiculturismo funciona, isso pode não soar como um grande problema, mas é. Primeiro chamado é onde os melhores competidores são comparados. É onde os vencedores são decididos. Se você não está nesse grupo, você não está em contenda, não importa o quão impressionante você pareça individualmente. Então, quando alguém diz, Sam pode não fazer esse corte, eles não estão dizendo que ele é ruim. Eles estão dizendo que ele não está nesse nível ainda. E novamente, essa palavra ainda está fazendo muito trabalho aqui. Mesmo que nem sempre seja dita em voz alta, porque é uma camada mais disso que torna tudo ainda mais complicado, e é o papel da expectativa em si. Quanto maior a expectativa, Mais difícil é a queda aparecer, mesmo que o resultado seja objetivamente bom. Para a maioria dos competidores de primeira vez nesse nível, colocar em qualquer lugar perto do top 10 seria considerado um sucesso incrível. Mas para Sam, por causa de como rápido ele subiu e quanta atenção ele recebeu, qualquer coisa menos do que dominância começa a aparecer como desempenho inferior, mesmo que não seja. E é aqui que a pressão começa a mudar de física para psicológica. porque agora ele não está apenas competindo contra outros atletas, ele está competindo contra a versão de si mesmo que a internet já decidiu que ele é. E aquela versão é quase impossível de estar à altura deste no início de sua carreira. É por isso que quando você ouve pessoas como Sebum e outros que realmente passaram por esse processo, há uma diferença notável em como eles falam sobre ele. Isso não é desprezo. Não é excessivamente crítico. E definitivamente não é enraizado em negatividade. É medido, quase cauteloso, como se estivessem tentando equilibrar respeito por o que ele alcançou com uma compreensão do que ainda precisa acontecer antes que ele alcance o próximo nível. Porque eles viram isso antes. Eles viram atletas chegarem com hype massivo, físicos incríveis e todo o potencial do mundo, apenas para perceber que o palco do Olímpia funciona em um conjunto completamente diferente de regras do que qualquer coisa que vier antes. E essas regras não se dobram para hype. Eles não ajustam por popularidade. Eles não recompensam potencial. Eles recompensam precisão, timing e refinamento. E agora, Sam Sulek ainda está construindo essas coisas em tempo real. O que significa que a razão real pela qual ele não pode competir nesse nível ainda não é algo dramático ou controverso. É algo muito mais simples. Ele simplesmente ainda não terminou. Sabum sabe algo que fãs não querem ouvir. No momento em que você chega a este ponto na conversa, a foto começa a vir junto de uma forma que se sente muito menos dramática do que as pessoas esperavam e ao mesmo tempo muito mais séria. Porque a razão real pela qual Sam Sula não pode competir no MR Olympia agora não é uma controvérsia oculta. Não é política. E definitivamente não é falta de esforço. É algo muito mais difícil de argumentar contra porque está construído na estrutura do fisiculturismo em si. E isso é o fato simples de que o Olympia não é onde você chega para crescer. É onde você chega terminado. Tudo sobre o palco é projetado para expor qualquer coisa que não seja completa. Não apenas fisicamente, mas estrategicamente, mentalmente e estruturalmente. Cada pequeno desequilíbrio é amplificado. Cada ligeiro erro de cálculo no timing se torna visível. Cada lacuna que pode passar despercebida em shows de nível inferior de repente se torna a diferença entre se misturar e se destacar. E é exatamente por isso que pessoas como Sebum não apressam a conversa quando se trata de Sam, porque eles entendem que o que ele está fazendo agora, por mais impressionante que seja, ainda existe em uma fase diferente do processo. Ele está construindo. Eles já construíram. E essa diferença muda tudo. Porque se você olhar de perto como vozes experientes falam sobre ele, há sempre um certo nível de respeito embutido no que eles dizem. Mesmo quando as conclusões são duras na superfície, não é desprezo. Não é emocional. É observacional. Eles estão vendo onde ele está, comparando aonde ele precisa estar, e reconhecendo que esses dois pontos ainda não se encontraram. Sinto que é uma declaração precisa baseada em como penso que ele vai fazer. Aquela sentença pode parecer simples, mas carrega um nível de confiança que apenas vem de experiência. Não é um palpite. Não é especulação pelo bem do conteúdo. É uma conclusão tirada de entender como essas competições realmente se desenvolvem na vida real. Porque naquele nível, previsões não são baseadas em hype. Elas são baseadas em padrões. E esses padrões se repetiram por anos. Ninguém pula a estágio de refinamento. Ninguém entra no Olímpia ainda descobrindo coisas e sai com uma colocação dominante. E não importa quão única é a ascensão de alguém, os fundamentos do esporte não mudam para acomodá-la. Essa é a parte com a qual as pessoas mais lutam porque a jornada de Sam não parece uma progressão típica de fisiculturismo. Parece mais rápido, mais explosivo, mais imediato. Parece como algo novo, algo que deveria desromper a linha do tempo usual. Mas quando se trata do Olímpia, não há disrupção. Há apenas um padrão e esse padrão foi construído ao longo de décadas por atletas que já passaram por cada fase que Sam está atualmente experimentando. E é por isso que até as abordagens mais otimistas ainda vêm com limites. Esperançosamente você gostou do vídeo desejando a Sam o melhor. Esperançosamente ele faz o top 10. Qualquer coisa melhor do que top 10, minha opinião é apenas uma vitória. Quando você ouve isso deveria imediatamente reformular a conversa inteira porque coloca Sam no contexto em que ele realmente existe agora, não aquele que as pessoas construíram ao seu redor. Reconhece como ele é bom enquanto ainda reconhece como longe é o topo realmente. E esse equilíbrio é o que separa a análise realista de cego. Mas há outra camada a isto que torna tudo ainda mais importante. E essa é a trajetória de longo prazo de alguém como Sam Sulek. Porque o perigo não é que ele não será capaz de competir no Olímpia. O perigo real é que as pessoas esperam que ele faça isso muito cedo. Porque quando expectativas se movem mais rápido do que desenvolvimento, a narrativa fica instável. Cada resultado é interpretado incorretamente.
Uma performance forte pode ser vista como decepcionante e uma experiência de aprendizado normal pode ser enquadrada como fracasso. E ao longo do tempo, esse tipo de pressão não apenas afeta como as pessoas veem um atleta. Pode começar a afetar como o atleta se vê. É por isso que o timing importa tanto, não apenas fisicamente, mas estrategicamente. Porque se Sam fosse pisar naquele palco agora, mesmo se ele se apresentasse bem relativo a seu nível de experiência, pode não corresponder às expectativas ao seu redor. E quando isso acontece, a conversa não permanece equilibrada. Muda. Se torna exagerada. Se torna reacionária e de repente um passo normal na progressão começa a parecer um retrocesso. Mas se você desacelera tudo, se você remove o hype por um segundo e olha para a situação claramente, o que está realmente acontecendo é muito mais positivo do que as pessoas percebem. Ele está à frente de onde a maioria das pessoas seria nesta fase. Ele já construiu um físico que fica comparado aos competidores de elite. Ele já atraiu a atenção dos próprios povos que definem o esporte. E mais importante, ele já provou que pode melhorar rápido, o que significa que a história real aqui não é sobre porque ele não pode competir no Olímpia. É sobre o que acontece quando ele finalmente puder. Porque tudo sobre o que falamos até este ponto, os problemas de timing, as lacunas estruturais, a falta de refinamento, esses não são limitações permanentes. Eles são estágios temporários. E se algo, o fato de que esses são as únicas coisas o segurando diz mais sobre seu potencial do que qualquer hype jamais poderia, porque esses são corrigíveis. Esses são ajustáveis. Esses são coisas que mudam com tempo, experiência e orientação apropriada. E isso traz tudo de volta a uma distinção que define essa situação inteira. Não pode, apenas ainda não. Porque quando você ouve pessoas como Sabum, quando você realmente presta atenção ao tom por trás do que está sendo dito, você percebe que eles não estão fechando a porta em Sam. Eles estão reconhecendo onde ele está no processo. Eles estão reconhecendo que ele ainda está construindo em direção a algo que leva a maioria dos atletas anos para alcançar. E se ele continuar nessa trajetória, se ele refinar os detalhes, se ele discar o timing, se ele eventualmente trazer no nível de precisão que define competidores do Olímpia, então essa conversa inteira muda completamente porque os mesmos fatores que o limitam agora podem se tornar as razões exatas pelas quais ele o domina depois. A crudeza, a ética de trabalho, a habilidade de empurrar a si mesmo, a conexão com seu próprio processo, todas essas coisas se tornam muito mais perigosas quando são combinadas com experiência e refinamento. E é quando o hype e a realidade finalmente se encontram. É quando as expectativas começam a fazer sentido. É quando a versão de Sam Sulek que as pessoas acreditam que realmente apareça no palco de uma forma que se sustenta contra qualquer um. Mas até esse momento acontecer, a lacuna ainda está lá. E fingir que não ajuda, não o ajuda. Não ajuda a audiência e não muda o resultado. Porque fisiculturismo, especialmente no nível do Olímpia, sempre foi brutalmente consistente de uma forma. Recompensa o que é terminado. E agora, Sam Sulek ainda está se tornando. Se você gostou de assistir este vídeo, então vá em frente e clique em qualquer um dos cartões na sua tela para mais.